primeiro item é assim: a perseguição não havia chegado ao seu apogeu. Então olha como começa aí. Ora, na vossa luta contra o pecado, aqui, a palavra luta que aparece aqui, o contexto é esportivo. Ok? O contexto dessa passagem aqui são jogos atléticos. Jogos desse tipo. Então aqui a luta aqui é uma luta esportiva. Ok? Que ele tem em mente. Isso é a luta aqui. Agora note bem. O texto fala, na vossa luta contra o pecado. Que pecado é esse? Sempre em Hebreus, quando fala de pecado, está ligado com apostasia. Mas note bem, aqui, nesse versículo aqui, está presente o conceito de apostasia. Mas, olhando mais de perto, você enxerga aí, nessa palavra pecado, o pecado dos opositores. Entenderam isso? O pecado seria a oposição que quer levar você à apostasia. Então eu estou lutando, eu estou numa luta, dentro de um ringue, contra esses opositores do versículo 4. O versículo 4 fala da oposição dos pecadores. Eu então estou numa luta contra esses opositores. O pecado qual é? É a oposição deles que quer fazer com que eu desista. Como é que desiste numa luta? Estou lá lutando. Pá, levo um. Pá, outro. Ai. Pá, 3. Como é que eu desisto da luta? Joga toalha. Naquela época você jogava toalha, né? Mas hoje em dia seria isso, né? Como é que eu desisto? Tomei tanto soco, que eu jogo a toalha. Eu não aguento mais. Aí tem o desmaiar, né? Eu desmaio. Não aguento mais. Agora, olha o versículo. Estou na luta. A luta está muito pesada. Olha o que diz aí. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Levei soco. Levei. Vários socos. Sim. Mas está sangrando? Ainda não. Está roxo? Tá. Está doendo? Tá. Está sangrando? Não. Agora aqui, ó, quando fala resistir até o sangue, qual é o sentido aqui? Não é só machucado. O que é? Morte. Que tipo de morte? Não é morte espiritual. Não é morte espiritual aqui. E não é só morte física. Morte física, qualquer morte nesse mundo aqui, literal, é física. Mas que tipo de morte? É uma morte natural ou uma morte violenta? Aqui é uma morte violenta. Ou seja, vocês na luta ainda não chegaram a enfrentar a morte violenta. Como seria a morte violenta? Uma execução. Martírio. Cortar a cabeça, né? Botar fogo na pessoa. Como eram as mortes do Império Romano? Crucificação. Crucificação era uma morte que era aplicada àqueles que eram realmente traidores de Roma e pessoas extremamente perversas eram crucificadas. Não era todo mundo que era crucificado, porque era uma morte muito cruel. Mas qual outro tipo de morte? Tem a crucificação. Como? Decapitação. O apóstolo Paulo foi decapitado. Ele não foi crucificado porque ele era cidadão romano. Cidadão romano não podia ser crucificado, mas ele foi decapitado. Que outro tipo de morte havia? Oi? Cerrado ao meio? Não, mas cerrado ao meio o romano não cerrava, não. Aqueles jogos de gladiadores lá, também podia ser jogado para as feras, né? Podia ser jogado para as feras. Isso podia acontecer, sim. Ser jogado para as feras. Isso podia acontecer, sim. Queimado vivo.
queimado vivo era algo que também acontecia. Um outro tipo de morte interessante, mas isso mais em Roma. Em Roma até hoje tem o local certo, era empurrar de cima de uma pedra. A pessoa caía lá embaixo. Isso também era uma prática comum também. Matar desse jeito, empurrar de uma certa altura, a pessoa caía lá morta. Apedrejamento, né? Oi? Apedrejamento pode ser se os judeus perseguirem. Porque o judeu matava por apedrejamento, como morreu Tiago. Tiago, que é mais ou menos dessa época aqui, Tiago, o justo, o que escreveu a epístola, ele morreu por apedrejamento. São vários tipos de morte violenta. Então o autor de Hebreus está dizendo assim, olha, vocês estão na luta, mas vocês não chegaram ainda ao ponto de morrer de forma violenta. Isso não aconteceu ainda com vocês.